Queridos irmãos e irmãs, então hoje acendemos a segunda vela do Advento, porque estamos celebrando a liturgia do segundo domingo do Advento, mais um passo na vivência desse tempo que nos prepara para a celebração do Natal, que nos prepara para o encontro com Jesus Cristo no nosso dia a dia, no cotidiano, no presente, na história, e nos prepara para o encontro final com o Senhor, no final da nossa vida e quando Ele vier julgar os vivos e os mortos. E este ano é um ano litúrgico B, em que nós privilegiamos o evangelista São Marcos. O evangelho desse segundo domingo do Advento, desse ano B, é justamente o início, os primeiros 8 versículos do evangelho segundo São Marcos. Início do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É o primeiro versículo. Esse versículo já coloca tudo. Início do evangelho pode ser interpretado como início histórico, quando Jesus começa a pregar o reino de Deus, e pode ser interpretado como início do texto literário do Evangelho de Marcos. Ambos os significados são legítimos, Evangelho significa boa nova, boa notícia. Início da boa notícia de Jesus Cristo. Início da boa notícia de Jesus Cristo. Nós podemos pensar que Jesus Cristo é um nome completo como outros nomes, Jesus Cristo, nome composto. Não, aqui já é uma confissão de fé. Jesus Cristo significa já o reconhecimento de que Ele é o Messias, o ungido. Cristo significa ungido, o Messias. O nome dele é Jesus, Yeshua. Yeshua, Messias. Isso no... Então, Cristo é Messias, ungido. E depois diz, vírgula, Filho de Deus. Já é uma confissão desde o início de que ele não é simplesmente mais um profeta, ainda que grande, mas que esse Messias é também o Filho de Deus. Então, o primeiro versículo do Evangelho de Marcos é uma confissão de fé. Marcos foi discípulo de Paulo, acompanhou Paulo no início do seu ministério, e depois acompanhou Pedro. E ele redige o seu Evangelho, que é o mais curto, o mais antigo, e a fonte talvez das mais preciosas que nós temos sobre a vida de Jesus. É o primeiro evangelho, mais curtinho. É aquilo que ele ouviu da boca de Pedro, da boca de Paulo e da boca de Pedro. Mas como o evangelho fala sobretudo da vida de Jesus, e Paulo não conviveu com Jesus, quem conviveu com Jesus foi Pedro, Paulo foi alcançado por Jesus depois. Paulo era um fariseu. Marcos também nasceu em Jerusalém, mas é mais novo, pelo jeito não conviveu assim tão diretamente com Jesus, embora exista uma suspeita de que aquele jovem lá no Getsemane, que foge quando vão prender Jesus, e que estava envolvido num lençol, foge e fica nu, Esse jovem provavelmente fosse João Marcos, porque é só esse evangelho que fala isso. Mas essa expressão, início do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, aparece 3 vezes nesse Evangelho de Marcos, que tem 16 capítulos. Aparece aqui no primeiro versículo, aparece na altura do capítulo 8º, que é a confissão de fé de Cesareia, quando Jesus pergunta, quem diz os homens que eu sou? E Pedro, em nome de todos, vai responder, tu és o Cristo. Cristo é o Messias, Em Mateus, mais completo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas em Marcos é mais reduzido, tu és o Cristo. Então aparece lá no capítulo 8º, e aparece no capítulo final, no capítulo 16, quando Jesus está lá no Calvário e morre, e aí o centurião vai exclamar, verdadeiramente este homem era Filho de Deus.
Então vejam como a composição literária do Evangelho afirma essa verdade de fé em 3 momentos cruciais: no início, no fim e no meio, no centro, né? O Evangelho de Marcos é catequético, por excelência. Ele vai nos levar justamente a esse começo que nós temos que sempre recordar, sempre temos que recomeçar. Ninguém pense que, porque eu já fui catequizado, eu já estou... Não, a gente sempre tem que voltar a esse início fundamental, é o querigma, é o anúncio fundamental. Jesus Cristo, Filho de Deus, se tornou um nome próprio, Jesus Cristo, mas Jesus, o Cristo, né? Depois então a confissão de fé, Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias, o Filho de Deus. O Evangelho de Marcos é caracterizado por aquilo que nós chamamos de segredo messiânico. Parece que as pessoas não descobrem, vão sempre, muito aos poucos, descobrir quem é Jesus. É a grande pergunta que perpassa todo o Evangelho de Marcos. Mas ele já nos dá a dica no primeiro versículo, lá no final e no meio. É Jesus, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então começa com uma notícia alegre, e é próprio desse espírito do advento. Então vejam, esse domingo, com este Evangelho, nos coloca em cheio no tempo do advento, né? Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Não é isso que é o advento? Tempo da espera, da expectativa, da chegada daquele que deveria vir, o começo, né? Uma chegada, um começo iniciado, falando assim pleonasticamente, né? Então nós temos aqui justamente boa notícia. Por que boa notícia? Porque a humanidade toda aguardava essa visita de Deus. Lembram do domingo passado, eu enfatizei tanto aquele texto de Isaías: ó Senhor, se rasgasseis os céus e descesseis, as montanhas se derreteriam diante de vós. Aqui nós vemos então que ele rasgou os céus e desceu. Marcos não narra a infância de Jesus, já começa diretamente com o precursor no deserto, João Batista, apontando para Jesus que vai iniciar a pregação. Hoje então aparece nesse segundo domingo do advento essa figura de João Batista, aquele que prepara os caminhos do Senhor, que não tem uma cristologia elaborada assim, né? Cristologia é o estudo de Cristo, é o discurso sobre Cristo na fé. Mas João Batista percebe com grande humildade que aquele que ele vê entrando ali na fila dos que vão ser batizados, João batizava no Rio Jordão e todos acorriam a ele, era um batismo de conversão, ele exortava as pessoas à mudança de vida, tema também do advento, conversão, e Jesus vai aparecer naquela fila numa solidariedade com os pecadores. João Batista vai falando daquele que viria, eu não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias, ele é muito maior, eu sou pequeno perto dele, ele é o esperado das nações. Preparai o caminho do Senhor, é o grande convite para a nossa vida. Quer dizer, a boa notícia é essa: Deus já nos visitou, agora é preciso que da nossa parte exista uma resposta. Da parte de Deus, ele já se ofereceu todo a nós. É preciso que haja da nossa parte receptividade, acolhida. Como é que isso se dá? Com conversão. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. É um tema que nos interessa a todos. Foi assim que João Batista apareceu no deserto. Interessante, o deserto. Nós podemos dizer agora, é assim que Deus nos visita agora na pandemia. Na aridez desse deserto, dessa pandemia, João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão. Nessa pandemia, nesse tempo do advento, está sendo pregado para nós uma conversão, mudança de vida, para o perdão dos pecados. Todos vinham ao seu encontro, confessavam seus pecados, João os batizava no Rio Jordão. E João era alguém que dava um testemunho pessoal de desprendimento, de humildade. Vestia-se com uma pele de camelo, despojado, todo voltado para Deus. Comia gafanhotos e mel do campo.
uma vida realmente modesta, penitente. Depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então são os 8 primeiros versículos do Evangelho de Marcos que já nos colocam em cheio diante do mistério da encarnação do Filho de Deus. Isso para nós é motivo de consolação. A primeira leitura começou exatamente assim: consolai o meu povo, consolai-o. É o início da segunda parte do livro do profeta Isaías, o segundo Isaías, ou Deutero Isaías, que tem como tema: preparai o caminho do Senhor, falai ao coração de Jerusalém. Quer dizer, Deus está querendo consolar, alegrar o seu povo que vivia a experiência do exílio. Está avisando, esse exílio está terminando, o povo vai voltar, o próprio Deus vai conduzi-lo. Grita uma voz: preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada de nosso Deus. Estão vendo? A primeira leitura prepara João Batista, que começa a pregar no deserto, preparar os caminhos do Senhor. Nivelem-se todos os vales, como eu dizia no ato penitencial, os vazios da nossa vida. Os vales representam isso, nossas omissões, né? Nossos pecados, nossas ambições, nossa falta de oração, falta de caridade, falta de confiança em Deus. Esses vales, esses vazios devem ser aterrados. Rebaixar os montes, como eu disse, do orgulho, da vaidade. Endireitar o que é torto. Alisem-se as asperezas, a glória do Senhor então se manifestará, e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Que é a palavra que se fez carne, Jesus. Então sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião, boa notícia. E o início do Evangelho começa exatamente, boa notícia de Jesus Cristo. Levanta com força a tua voz, tu que trazes a boa nova a Jerusalém, ergue a voz, não temas, dize às cidades de Judá: eis o vosso Deus, eis que o Senhor Deus vem com poder. Ele vem em Jesus de Nazaré. E aqui, no último versículo da primeira leitura: como um pastor ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo, ele mesmo tange as ovelhas mães. A gente podia traduzir aqui os cordeiros como os cordeirinhos, né? Ainda frágeis, e as ovelhas mães, fonte da vida. Então é um pastor que tem um cuidado pela vida, pelos pequenos, pelos frágeis. Então a primeira leitura vai preparando para essa novidade do Evangelho. E a segunda leitura de hoje aponta mais, segunda carta de São Pedro, sobre a vinda final do Senhor para julgar os vivos e os mortos, para tirar da história a ambiguidade. É uma reflexão sobre o tempo presente. O Senhor não está demorando. Muitos pensavam: está demorando essa parousia, esse julgamento. Alguém pode pensar: está demorando essa pandemia, está demorando essas maldades, essas injustiças, essas corrupções. Então o autor diz: o Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Ele está usando de paciência convosco. Deseja que alguém se perca. Ao contrário, que todos venham a converter-se. Estão vendo que o tema da conversão passa as 3 leituras de hoje. Preparar os caminhos do Senhor, se converter. O dia do Senhor chegará como um ladrão. E aí vem então essa reflexão mais apocalíptica dos céus abalados, né? A terra transformada. Então, mas termina chamando a atenção para a gente viver na esperança. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos, para que Ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Então, a esperança e a operosidade da vida de fé e de caridade. Vivamos o nosso advento, esse tempo de graça que o Senhor nos concede, preparando os caminhos do Senhor, para acolhê-lo não só na alegria litúrgica do Natal que se aproxima, mas acolhê-lo no nosso dia a dia, e assim estamos preparados para o encontro definitivo com Ele no final de nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.